para um terreno subutilizado. Isso o plano traz. Então, o proprietário notificado, ele tem um prazo para apresentar projeto de parcelamento, se for uma gleba, ou de construção, se for um terreno subutilizado, ou de utilização, se for um prédio abandonado. Aí tem um prazo para apresentar projeto, tem um prazo para iniciar a obra ou ocupar o prédio. Se isso não acontecer, o poder público tem que começar a aumentar a alíquota da IPTU, cobrar cada vez mais IPTU, chamado IPTU progressivo no tempo, até um máximo de 15% em 5 anos. Certo? Se ele não usar, a prefeitura continua cobrando 15% a mais, né, de IPTU, se uma alíquota bem maior de IPTU, ou 15% a mais não, 15% de alíquota de IPTU, ou desapropria, certo? Desapropria, obviamente, com valor de mercado, tem que ser feita uma avaliação, e ele pode ser utilizado ou para moradia social, para equipamentos públicos, ou existe também uma ferramenta chamada requisição urbanística, que é para quando a área vai ser utilizada para obras de infraestrutura, certo? Então, existem os mecanismos para evitar a especulação imobiliária, tá? O plano deve conceituar isso e determinar em que área se aplica isso, tá? Basicamente, se aplica na ZAB 1 e 2. Até porque na ZAP não tem mais áreas grandes disponíveis, mas nas ZABs tem muitas. O uso capião especial, que está previsto no Estatuto da Cidade, não consta no nosso plano. Então, o que se aplica aqui, nem no atual, nem na proposta, o que se aplica em Aracaju é o uso capião comum, individual, que está no Código Civil, certo? E que o Estatuto da Cidade também menciona. Os usos incômodos, é aquele incômodo do vizinho, né, que faz barulho, que joga poeira, que tem algum tipo de negócio que incomoda, certo? Ou de atividade que incomoda os demais, o entorno, a vizinhança. Então, para isso, existem normas que proíbem em alguns casos ou permitem, porém, desde que ele se adeque ao entorno. Então, existem exigências para isso. Basicamente, a proibição é em vias pequenas, chamadas locais. Tá? Hoje, essas vias, pela plano, seriam 6 e 8 metros. Praticamente não tem. Então, a prefeitura toda vez é consultada, né? O uso incômodo aqui é proibido ou não? Aí a gente respondia, quando eu trabalhava lá, não, porque a via tem mais de 8 metros. Pronto. A gente tinha que atender o plano. Então, essas larguras vão aumentar um pouquinho para 8 e 10, certo? Nessas vias menores do que essas larguras, alguns usos são proibidos mesmo. Outros não. Tá? E no resto de vias, os usos incômodos têm que se adequar ao entorno. Mesmo que ele chegue depois, porque aí tem uma questão, né? Se ele já tinha um negócio, não tinha vizinhança, quando os vizinhos chegam, como é que fica? É o caso dos postos de combustível, né? Que é muito polêmico, né? Quem chega primeiro fica, como é que fica? Na verdade, a cidade de Aracaju tem uso misto, não tem áreas reservadas para a indústria, fora as ADENs, desenvolvimento econômico, o resto é uso misto, então o entorno pode ser residencial. Então cabe ao gerador do incômodo tomar as medidas para evitar esse incômodo, ou atenuar. E impacto já é uma coisa mais grave, né? Uma coisa mais permanente, um impacto que uma obra, que uma edificação, que um empreendimento gera na infraestrutura, no trânsito ou até no meio ambiente. Então, para esses casos, devidamente classificados aqui, é obrigatório a apresentação de um estudo de impacto de vizinhança, certo? Tem uma questão polêmica, que é a questão dos condomínios residenciais, tá? No plano, eles foram excluídos. Isso foi uma alteração que teve no Condurb. Mas no código diz que todos os empreendimentos de impacto têm que ter o estudo de impacto de vizinhança. Esse estudo que determina qual o impacto, quais as medidas mitigadoras, compensatórias, enfim, certo? Para entender quantitativamente o problema. Vias, sistema viário. A proposta do plano, além de mudar a nomenclatura, se adequando ao Código Nacional de Trânsito, traz umas mudanças na largura mínima. Tá? Isso aqui não é definitivo, isso é mínimo. Quem vai dizer uma largura necessária são estudos específicos sobre cada via, que deverá ser planejada e projetada, certo? Algumas vias propostas para a cidade, tá? As que estão tracejadas são propostas, as outras já existem e apenas foram classificadas, conforme essas larguras.
certo? Algumas ligações, eu vou passar rapidamente. Aqui um exemplo, ó. Tem uma proposta de prolongar essa avenida que passa na frente do CREA, certo? Que termina lá praticamente na Deagro, né? Então, a ideia é prolongar essa avenida e ligar, passando pela BR-101, lá com Santa Gleide. E aqui tem uma proposta do governo do estado de ligar por aqui o viaduto que vai para Itabaiana, certo? O que vai ser feito aqui? Bom, não é o plano que vai dizer, é um estudo específico, né? O plano apenas propõe um eixo, uma linha de deslocamento, tá? Mas tem que ser fazer estudos específicos para ver se essas seções mínimas são suficientes ou não, pode aumentar, e qual a solução de trânsito para resolver esse cruzamento, né? Só estou colocando um exemplo. Na verdade, todas as propostas do plano vão ser objeto de estudos específicos e projetos específicos. Tá? Aqui tem várias outras, não vou me deter nisso aqui. Algumas propostas importantes, ó. A ligação da Avenida Augusto Franco com a Avenida Gasoduto, que se vem falando há muitos anos, mas até agora não saiu. Essa que já está em execução, né? A nova ponte do Rio Poxim, ligando o Beira Rio com Augusto Franco. Uma nova ligação prolongando a Tancredo Neves até a Coroa do Meio, certo? Dando uma terceira saída, né? Daquela região da Atalaia e da Coroa do Meio. Algum sistema viário lá na área da Farolândia, certo? Ligações aqui atrás do Orlando Dantas. A ideia dessas ligações é dar uma alternativa à Tancredo Neves, né? Que ela já está saturada. E também fazer ligações com a linha vermelha, que é uma outra proposta do governo do estado para ligar o viaduto da BR-101, certo? Com as praias de Aracaju, através dessa pista aqui, mais ou menos por aqui. Tá, não, desculpe, aqui. Na zona de expansão foi feito um ajuste dessas vias com base num estudo de linhas de drenagem, que foi contratada pela EMURB em 2007, certo? Inclusive por um termo de acordo com o Ministério Público. Então foi feita a adequação das vias e da drenagem. Por quê? Porque se você deixa um canal sem proteção, a tendência é esse canal ser ocupado, lixo jogado ali, ou mesmo destruído, né? Então a ideia é coincidir as vias com os canais onde eles foram construídos, sempre preservando as lagoas e as valas naturais da região, certo? Bom, aqui são algumas ligações na região de Santa Maria, vias que já existem ou estão em execução, e aqui as vias da zona de expansão. Bom, questão do sistema viário, ele é um ponto apenas de um aspecto de um assunto muito maior que a mobilidade urbana, né? Eu trouxe aqui da lei 166/2010, que fala da política de mobilidade urbana, que é recente, alguns tópicos envolvidos nessa questão. São muitos, certo? Então, tem quem defenda que esse assunto todo tem que vir para o plano diretor. Então, imaginem os estudos que seriam necessários para que isso aqui seja definido, regulamentado, esgotado o assunto no plano diretor. A outra possibilidade que o Estatuto da Cidade dá é criar um plano diretor de mobilidade urbana compatível com o plano diretor, com as diretrizes, objetivos, metas do plano diretor, certo? Então, essa é mais ou menos a tendência aqui. Ou seja, a proposta está dessa forma. As políticas e diretrizes gerais são do Estatuto da Cidade e da Lei de Mobilidade Urbana, que é essa daqui. As diretrizes locais estariam no plano diretor e nos códigos. Quem lê só o plano vai ter a sensação de que o plano não fala nada de acessibilidade, mas os códigos falam, certo? Largura de passeios, condições desses passeios, a questão dos deficientes, estacionamentos, cadeirantes, ciclovias, enfim. E os estudos, soluções e regulamentação têm que vir no plano diretor, que é um plano específico, que era obrigatório para cidades acima de 500 mil, mas pela lei, agora é 20 mil habitantes. Qualquer cidade acima de 20 mil já tem que ter isso aqui, um plano de mobilidade urbana. Então, é uma obrigação de Aracaju ter esse plano, e o prefeito anuncia, na verdade, ele anunciou a licitação para janeiro, né? Lançar em janeiro, fevereiro. Então, espera-se que durante o 2012 esse plano seja elaborado. E como qualquer plano municipal, tem que ter também participação popular, audiências. Uma questão dentro da mobilidade, né, que todo mundo fala, o que vai ser feito com os trilhos, né, com a linha de trem, certo? Qual a solução? Outra questão, transporte fluvial. O plano diretor atual
fala, e o novo confirma isso, a necessidade de se promover o transporte fluvial, certo? Ele fala até da questão turística, mas tem cidades no Brasil que estão usando o transporte fluvial para transporte de passageiros também. Transporte urbano de passageiros. É o caso de Belém, Vitória, tá aí em menor escala, Joinville, Rio de Janeiro, tá? Então, para vocês verem a importância que se dá ao transporte fluvial em outros lugares, essa ponte aqui na Alemanha é uma ponte de um rio sobre um rio, né? Vocês veem a importância que se dá, né? Para não impedir a passagem dessa via, hidrovia, foi feita uma ponte, que deve ser muito cara, muito complexa, né? Certo? E aqui vocês veem que é transporte de passageiros, não de cargas, porque lá também tem muito transporte hidroviário de cargas, tá? E dependendo do rio, do corpo hídrico que vai ser atendido, o tamanho da embarcação muda, né? Embarcações de menor calado, por exemplo, para o nosso caso do Poxim. Aqui nós temos vários rios, certo? E um pescador da Taleia contava na audiência que ele já navegou até a Federal e já navegou pelo canal Santa Maria e o rio Santa Maria até o Vaza Barris. E hoje isso é impossível, né? Mas nada impede de recuperar essas vias, tá? E torná-las navegáveis novamente, por exemplo, para transporte de passageiros. Bom, e para concluir, nas audiências temáticas e nas audiências nos bairros, já surgiram algumas ideias, propostas, sugestões, e alguns temas foram mais, assim, recorrentes, tá? Muita reclamação, muita insistência em alguns temas. Então, a gente trouxe aqui alguns desses temas. A questão da gestão ambiental, da necessidade de se criar um órgão municipal. Aracaju é a única capital do Brasil que ainda não tem esse órgão, certo? A macrodrenagem é um problema muito sério, né? Zona Norte, Zona de Expansão, Santa Maria, enfim. Discutir melhor o coeficiente de aproveitamento, tá? Propostas para aumentar, propostas para reduzir, certo? A proposta que está aí, né? A questão da atividade física, para incluir junto com o esporte e lazer e com a saúde nas escolas, essa foi uma proposta também. A questão da infraestrutura e mobilidade urbana. Então, tem propostas de trazer tudo para o plano diretor, ou então de melhorar essas diretrizes que estão aí, certo? Para depois o plano diretor de mobilidade urbana se adequar ao plano diretor geral. E tem muitas sugestões para novos equipamentos e obras públicas, tá? Basicamente, cemitérios e quadras de esportes têm sido mais recorrentes. As vilas, elas não são consideradas na política de habitação social. Fala-se muito em favelas, em habitações precárias, em casas, basicamente, né? Palafitas, mas não se fala em vilas. E a vila é uma realidade social muito séria, muito grave, né? E meio escondida, que a gente não vê. Mas leva a cidadão a condições subhumanas de moradia, então deve ser resolvido também, incluído. Obrigado. Assim, a ideia é que o gestor faça um cadastramento e dê uma solução para esse problema das vilas. Maior arborização, todo mundo pede isso, tá? Para atenuar até os problemas climáticos criados pelo entorno, né? Pelos prédios. Teve uma proposta no finalzinho da audiência anterior de criar parques na Zona Sul, na Zona de Expansão, no Santa Maria, grandes parques urbanos, né? E uma proposta interessante foi a do Morro do Avião. Lá é uma área degradada, porque foi desbancado, né? E sem uso. Então, de repente, um parque urbano pode dar um uso e recuperar ambientalmente a região. E no caso do canal Santa Maria, que tem uma proposta de dragagem, se não se fizer alguma coisa ao longo do canal, a tendência é ele voltar a se degradar e ser ocupado novamente. Então, uma proposta poderia ser um parque linear, né, ao longo desse canal. Certo? Então, era basicamente isso. E ficamos à disposição, através da câmera, do site, para esclarecer dúvidas que surgirem, certo? Sugerimos que leiam o material, pelo menos no assunto que mais lhes interessa, porque ele é complexo, é extenso, certo? E façam propostas diretamente na Câmara, através de um vereador, ou participando das demais audiências. Ainda vamos ter 2 da primeira rodada, quinta-feira na Coroa do Meio, domingo na Zona de Expansão, no Mosqueiro, sábado, desculpe. E mais 10 repete uma segunda rodada, né, em todas as regiões. Então, procure a agenda, veja qual é a mais próxima, leve propostas, leia, critique e leve propostas, sugestões para melhorar esse plano, certo? Obrigado. Um abraço, muito obrigado. Pelo respeito à profissão, o secretariado pede valorização. Ok, meu amigo, registrado, um abraço.
Representando aqui o AB, estamos com Rômulo Augusto. Seja bem-vindo, Rômulo. Vem aqui. O secretário de Comunicação Social de São Cristóvão, Pedro Rocha, está aqui. Nilton Vieira Lima, presidente do Instituto. Nilton Vieira Lima também está aqui entre nós. Enfim, seja bem-vindo, Nilton. Sempre uma alegria. Quero registrar a presença do meu companheiro Emerson, vereador de Aracaju, minha companheira Miriam Ribeiro, meu companheiro Emanuel Messias, está aqui Emanuel Messias, e meu companheiro vice-prefeito da cidade de São Cristóvão, Cláudio, também está aqui entre nós. Olha, nós nessa parceria do Ministério da Cidade, o Ministério da Cidade nos presenteou com um vídeo. Não vamos passar todo o vídeo, não, mas só uma parte para vocês verem e depois vamos apresentar o vídeo aí da universidade, tá certo? Vamos lá? E participe dessa discussão. O plano diretor é uma lei aprovada na Câmara Municipal que vai definir o que deve acontecer em cada área da cidade para garantir a todos os cidadãos acesso à terra regularizada, à moradia de qualidade e a serviços públicos dignos. O plano diretor deve garantir que a propriedade cumpra a sua função social, isto é, que tenha um uso adequado às necessidades da cidade, independente de quem é o dono da terra. E é claro que ele deve também prever condições que atraiam desenvolvimento econômico para cada região. Trabalho, geração de renda, porque os recursos são fundamentais para promover as mudanças. Alô? Já tem alguém na linha? Alô, quem está falando? Bom dia. Bom dia, é o Walter. Eu sou aqui da Zona Sul de São Paulo, bairro Figueira Grande, aqui, próximo à represa do Guarapiranga. E eu tô ligando aí porque eu queria estar participando, né? Na verdade, denunciando aí algumas coisas que acontecem aqui nos bairros da periferia, né? Que aqui a segurança é precária, né? Que aqui a área de lazer é escassa, completamente escassa, né? Certo, Walter. Então você mora pertinho da represa, que é um manancial que abastece boa parte da cidade de São Paulo, mas fica longe do centro. É complicado mesmo, Walter. E eu sei que essa situação de falta de tudo, infelizmente, se repete em muitas outras cidades por esse Brasil afora. Aí eu te pergunto, por que será que essa situação ainda acontece no Brasil? Espera um pouquinho, não responda ainda. Eu tenho um ouvinte na linha. Alô? Alô, é Silene? Silene, como vai? Tudo bem? Tudo em ordem. Antecipadamente, eu já agradeço a tua participação. Você está falando de onde, Silene? Estou falando de São Paulo e sou ambientalista da ONG Seiva Advogados pela Natureza. Eu te pergunto o seguinte, o que você acha de pessoas vivendo nessa situação? Olha, é uma situação bastante complicada, é uma situação péssima, eu diria. Tanto para os moradores dessa área, como para toda a população que é abastecida por essa água desse manancial. Quer dizer, a gente tem uma ocupação, na verdade, que ocorreu por falta de fiscalização por parte do poder público, que no início deveria ter tomado as providências necessárias para evitar essa ocupação. Certo. Walter, e o que você acha disso? O lance que eu acredito é o seguinte, ninguém está numa área ilegal porque quer, não foi opção. Isso foi impulso da situação. Acho que o país inteiro está vivendo uma situação assim difícil. Eu tenho uma pergunta em cima disso que você está falando. Pois não? Aonde é que o Walter vai morar? Ou pessoas como ele? Vão morar aonde? O plano diretor também é uma oportunidade para estar apontando uma nova alternativa, um lugar onde essa população de baixa renda possa estar morando com uma infraestrutura e evitar ocupações como essa no futuro. Olha, Silene, áreas vazias com infraestrutura
Isso daí tá cheio lá no centro da cidade, né? Tem um monte de galpão velho, terreno vazio e também eu vejo vários prédios abandonados. Olha, Walter, inclusive o plano diretor pode usar os instrumentos do Estatuto da Cidade, que são perfeitos para isso que você acabou de falar. Alô? Olha, e tem mais um ouvinte querendo participar. Alô? Alô? Quem fala? Sônia Cristina. Estou falando aqui do setor sul, Bela Vista, Palmas, Tocantins. Palmas? Olha só, pelo que eu sei, Sônia, é uma cidade planejada, nova, não é? Isso, só tem apenas 13 anos de idade. Palmas é uma cidade nova. Existe o plano diretor, existe a cidade planejada, mas existe também a dificuldade. No setor que eu moro, não existe saneamento básico, a nossa energia é irregular, não temos asfalto, mas quem sabe a realidade é de quem mora nas periferias, que sabe que não está incluído nesse plano diretor, né? Ao contrário, nós estamos excluídos. Olha, Sônia, deixa eu esclarecer uma coisa para você. O que você chama de plano diretor, na realidade é um pouco diferente de plano diretor, o assunto que está sendo discutido hoje aqui no programa. Você mora numa cidade planejada por técnicos e, na realidade, o que você chama de plano diretor é a região central da cidade, onde eu imagino moram nesse lugar a maior parte das pessoas. Agora, o que o Estatuto da Cidade nos diz é o seguinte, com respeito ao plano diretor participativo, é que tem que ir no programa, tá bom? Eu que agradeço, queria mandar um abraço para o Walter, que ele participe, e agradeço também a emissora. Obrigadão, obrigado você. Aí eu vou estar me informando aí para participar aí. E você também, Sônia, que está aí na linha, muito obrigado pela tua participação. Tá, muito obrigada. É isso aí, a gente vai a um rápido intervalo e voltamos já já com o programa Sintonia da Cidade, que hoje fala do assunto Plano Diretor Participativo. Pronto, pessoal, essa foi um vídeo que nós conseguimos no Ministério da Cidade, que nós apresentamos aí na comunidade. Ele é maior, é mais extenso, mas no nosso caso aqui é só mais ou menos uma introdução para mostrar a vocês. E eu quero agora passar a palavra ao professor Napoleão, que ele também tem um vídeo aqui para apresentar. Eu quero apresentar a vereadora Miriam Ribeiro. A vereadora Miriam Ribeiro, essa senhora aqui de amarelo, né? Essa moça, essa jovem, né? É a relatora do plano diretor. O plano diretor elegeu, os vereadores de Aracaju elegeram Miriam Ribeiro por unanimidade como relatora do plano diretor. Então, toda a proposta do plano diretor que enviaram para a Câmara pelos vereadores vai passar pela mão da vereadora Miriam Ribeiro. E eu estou apresentando para vocês saberem e conhecerem a vereadora Miriam Ribeiro. E temos outros aqui, meu companheiro Emanuel Messias, do PDT, meu companheiro Emerson, do PT, Gonzaga, do PMDB, o companheiro aqui do Ministério Público que nos acompanha. Pessoal, é mais ou menos isso aí. Não é? E agora eu vou passar para o professor apresentar, PRP, apresentar esse vídeo da universidade. Né? O senhor quer falar? Esse microfone aqui. Professor Napoleão, antes, professor, eu vou anunciar aqui Raimundo Costa Melo Coelho, defensor público, Horácio Oliveira, jornalista, seja bem-vindo, tanto Raimundo como Horácio Oliveira. Também temos aqui Felipe de Farias, da UJS e DCE, da estação SAE, Estácio de Sá, a DCE da Estácio de Sá. Também estamos aqui com a presença de Otacílio Oliveira, do Rosa Elze, e Rinaldo Santos, também está aqui entre nós. Enfim, outras pessoas vão passando aqui para a gente. Já tem, inclusive, aqui algumas perguntas do professor Rivaldo Sávio. Depois o companheiro vai responder. Companheiro Napoleão. Bem, senhor presidente, senhor presidente, eu gostaria de registrar que não é um vídeo, mas é uma pequena fala da doutora Vera Ferreira, que vai fazer um pronunciamento de algumas discussões que temos tratado, o NEIAP, que é o núcleo que eu coordeno, e o Participe Aracaju, e que tem demonstrado o interesse em contribuir para, vamos dizer assim, melhorar o plano diretor da nossa cidade. Então, após as colocações da doutora Vera, arquiteta e consultora do Conselho Regional de Engenharia, se eu esqueci alguma coisa, doutora Vera me permite, e após, então, abriríamos o debate. Eu gostaria de registrar que, em função do que nós estamos analisando a respeito do plano, e já tinha conversado com Vossa Excelência, no sentido de levantar todo um apanhado de questões relacionadas ao plano diretor, que nos preocupa, a todo o grupo que participa
do núcleo e outros grupos reunidos que têm discutido o plano, encaminhar este documento à Câmara de Vereadores. E aproveito o ensejo para pedir à comunidade universitária, alunos, professores, servidores, que procurem o NEIAP para que a gente possa levantar todas as propostas, recomendações, e logo que tenhamos essa relação, que é claro que numa audiência pública não dá para levantar todas as questões, senhor presidente, nós também caminharíamos essa relação até dezembro. Apenas para fechar a minha fala e dar a palavra à doutora Vera, eu quero registrar publicamente a contribuição do vereador Emerson nesse processo de mediação e conseguir a realização deste evento aqui na nossa universidade. Muito obrigado, doutor Emerson, pela contribuição. Afinal, o senhor faz parte da comunidade universitária. Tudo bem, professor. Sem problema. Vera, quantos minutos você precisa? Provavelmente em torno de 20 minutos, mas, na verdade, nós temos também um outro vídeo falando sobre o plano diretor que dura em torno de 5 minutos. Tudo bem. 20 minutos, tudo bem, vai falar. 20 com o vídeo, né? Vamos tentar fazer, vamos tentar fazer. A professora Vera, ela tem acompanhado com as audiências públicas, representando o CREA, e eu quero agradecer a participação de Vera, que já vem fazendo esse trabalho, acompanhando, representando o CREA, acompanhou algumas audiências, inclusive lá na OAB, e nós estamos abertos a qualquer discussão. Quero registrar também a presença aqui do companheiro do IAB. Professor, eu quero dizer ao senhor, e quero dizer para todos, as portas da Câmara Municipal de Aracaju estão abertas para receber propostas. Mas eu não quero que você só envie as propostas. Envie e acompanhe, para ver o que vai acontecer. Envie e acompanhe. Não é? O processo é legislativo, procura um vereador. Se não tiver um vereador, nós vamos conseguir um vereador na Câmara Municipal para assinar a proposta, que ela só pode tramitar enquanto emenda parlamentar, como um processo, porque o processo é legislativo, apenas assim. Vera, boa sorte na sua explanação. Bom, boa noite a todos. Como já foi colocado, eu me chamo Vera Ferreira. Estou aqui representando, enquanto representante do CREA Sergipe no grupo Participe Aju, para trazer para vocês algumas ideias e algumas discussões que nós temos feito e que, numa parceria com a universidade, já foi feita uma pré-discussão em cima dessas questões e houve entendimento que seria importante trazer para essa audiência pública. Primeiro, eu quero cumprimentar a mesa, na pessoa do vereador Emanuel Nascimento, que tem feito um excelente trabalho aí, junto com seus pares, conduzindo essa discussão e abrindo esse espaço para que realmente essa questão do plano diretor de Aracaju ganhe a cabeça das pessoas e realmente aconteça aquilo que, infelizmente, não pôde acontecer anteriormente na discussão do plano. Então, aqui é um trabalho, basicamente, desse grupo Participe Aju, em parceria com a Universidade Federal, aí com esse NEAP da Universidade Federal de Sergipe, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho de novo da questão do plano em vigor, do processo de elaboração, porque tem alguns pontos que a gente considera importante destacar nesse processo. Em outubro de 2000, como já foi falado, houve a aprovação do plano com coeficiente 3, um problema que resultou, inclusive, em alteração da lei orgânica, porque, na época, a lei orgânica dizia que o índice de aproveitamento de Aracaju, e todos vocês já sabem o que é, o professor Juan apresentou muito bem essa ideia, na verdade, teve que ser alterado, porque passou a ser índice 3. E só uma questão, a lei orgânica de Aracaju, na época, era considerada muito progressista,